Olá, bem-vindos, caros estudantes. Vamos estudar, não é? Muito bem. Eu sou o professor Felipe Lopes de Lima. Este é o meu sinal na comunidade surda. O Sexto Tempo está no ar, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Muito bem, caro estudante do 9º ano, vamos falar de texto, vamos falar de coesão textual, vamos ver um novo elemento coesivo que vai nos ajudar a construir o texto e também fazer análises de textos, ok? Então eu quero que você, preste atenção na tela, preste atenção no texto aí. A gente traz o seguinte texto, poema quadrilha. Vamos começar a leitura. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. É um texto de Carlos Drummond de Andrade. Ok. Nesse texto a gente vê uma palavra se repetindo, não é? É a palavrinha que. Pois bem, esse é o nosso assunto de hoje, ok? A gente vai falar de pronome relativo. E eu quero que você preste atenção no trecho do poema. Olha aí. O trecho do poema diz: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. O que está se repetindo, gente, é o assunto da aula de hoje. É o pronome relativo. O pronome relativo que é um elemento coesivo. Pronome relativo que vai se referir a um antecedente. Por exemplo, esse que está em vermelho se refere a Teresa. O que está em verde vai se referir ao Raimundo. O outro que a Maria. O que azul se refere a Joaquim. O que roxo se refere a Lili. Ou seja, esse pronome relativo vai se referir a quem estiver mais próximo dele, ok? Ao seu antecedente, ok? Vamos agora analisar algumas frases. Vamos, na verdade, construir algumas frases. De olho na tela, observa aí. Veja só. Estamos tratando de coesão, pronome relativo. Olha a frase, esse é o poema. Ok. Outra frase, o poema foi lido. Beleza. Quero transformar essas duas frases em uma frase, eliminando a palavra que se repete. Qual é a palavra que se repete? Poema. Como é que vai ficar? Esse é o poema, foi lido. Observa que aqui nós temos uma lacuna que vai ser preenchida justamente por um pronome relativo. Agora sim a nossa frase está perfeita. Esse é o poema que foi lido. O que substituindo, no caso, o nome poema, o seu antecedente. Outra frase. Ele perdeu a amiga. Outra frase também. Gostava muito da amiga. Observa que a palavra amiga se repete. E eu quero transformar essas duas frases em apenas uma. Preciso usar um elemento coesivo, preciso usar um pronome, no caso aqui, um pronome relativo. Observa, ele perdeu a amiga de... Tá faltando aqui o pronomezinho, beleza? Ele perdeu a melhor amiga. Nesse caso agora... de quem muito gostava. Esse de quem se refere ao antecedente amiga. Prosseguindo, vamos agora conhecer outro pronome. Olha a frase, a casa é bonita. Eu moro numa casa. Quero transformar essas duas frases em uma e vou usar um pronome relativo, ok? A casa, moro, é bonita. Você claramente percebe que falta aqui um elemento que é o pronome relativo. Veja só, a casa onde moro é bonita. O onde se refere ao antecedente casa, ok? Vamos prosseguir. Usamos aí o que, o quem e o onde. Esses pronomes são pronomes relativos.
eles nos ajudam a retomar uma palavra, substituir uma palavra, construindo frases e organizando melhor o texto. Não se esqueça de que ele vai se relacionar a um antecedente, uma informação que vem anteriormente. Vamos prosseguir, observe aí mais um pouco o conteúdo. Temos que os pronomes relativos referem-se a um termo mencionado anteriormente, referem-se a um termo anterior chamado de antecedente. São elementos coesivos, os pronomes relativos. Que mais? Auxiliam na referenciação textual e na coesão textual. Não tem segredo, é muito fácil. E aí você observou que a gente trabalhou com 3 pronomes relativos, que, quem e onde. Olha, o pronome que, gente, deixa eu contar um segredo. O pronome que, ele é um pronome universal. Ele serve para muita coisa. Mas aqui a gente vai gravar, aprender que ele se refere a coisas, seres em geral, ok? Objetos. Já o quem, veja aí, o quem se refere a pessoas e o onde se refere a lugares, tá certo? Sabendo disso, a gente vai praticar um pouquinho. O que vamos fazer? Nós vamos procurar o pronome e vamos procurar o seu antecedente. Trago de novo o texto que apresenta a Maria da Penha, você já conhece. Olha aí, a atividade rapidamente aqui é: onde está o pronome relativo? Aí vem o texto, Mulheres na História. Maria da Penha é uma farmacêutica cearense. Ela foi vítima de violência doméstica por parte do ex-marido, que ao atirar em suas costas, deixou-a paraplégica. Atualmente, ela dá nome à lei brasileira número 11.340, que tem por objetivo coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ótimo! Rapidamente aqui a gente já encontra o pronome relativo, não é? No caso, que. Pronome relativo que, a gente vê 2 vezes aqui, não é? 2 vezes. Observa, gente, é o mesmo pronome, é o mesmo elemento coesivo. Vamos encontrar o antecedente, veja só, bem fácil, ele está próximo a esse pronome. Então, eu tenho o que e eu vou encontrar o antecedente, que é claro, né? Ex-marido. Ex-marido que, ao atirar em suas costas, etc. Então, aqui, desse primeiro que, o antecedente é ex-marido. E o segundo que, pessoal? O segundo que, ele vai se referir ao seu antecedente, que está bem próximo dele. A gente não vai errar. Tá aqui, ó. Lei Brasileira número 11.340, que tem por objetivo, etc. Muito bem, fácil, não é? É bem fácil encontrar o pronome que, reconhecer esse pronome que é um pronome relativo, elemento coesivo, vai se relacionar a um antecedente, ok? Vamos prosseguir aqui trazendo o autor do poema do início da aula. Observa, uma mini biografia do poeta Drummond. Vamos completar aqui essa mini biografia com os pronomes relativos mais adequados. Então vejam, Carlos Drummond de Andrade, aqui, gente, eu vou usar o pronome relativo quem. Olha aí. Por quem muitos leitores têm admiração, pertenceu ao modernismo brasileiro. Itabira, a cidade onde ele nasceu, fica em Minas Gerais. Continuando, o poema Quadrilha, aqui eu já posso usar o pronome relativo que. Olha aí. O poema Quadrilha, que fala de desencontros amorosos, foi publicado no seu primeiro livro, Alguma Poesia. Observa que eu usei 3 pronomes relativos, cada um vai se referir ao seu antecedente. Por exemplo, quem tem como antecedente Carlos Drummond de Andrade, não é? É uma pessoa. Onde tem como antecedente tudo isso aqui, gente. Itabira, a cidade onde nasceu, mas logicamente vai se referir aqui, ó, cidade.
a cidade onde ele nasceu, ok? E para terminar, o poema quadrilha, nós usamos esse quezinho aqui, se referindo ao poema quadrilha, ok? Ótimo! É muito fácil, é muito simples e é por isso que a gente já vai praticar. Vamos exercitar. Muito bem, pessoal. Vamos à questão 1. Observa. Leia e responda. Mulheres na história. Anita Garibaldi, a quem me refiro, nasceu em Laguna, Santa Catarina, e participou da Revolução Farroupilha. Ela foi companheira do também revolucionário Giuseppe Garibaldi. Aí a questão diz o seguinte: o pronome destacado tem como referente a palavra letra A, Laguna, letra B, Santa Catarina, letra C, companheira, letra D, Anita Garibaldi. Faz aí a atividade, a gente volta daqui a pouco trazendo a resposta. E aí, certinho? Já fizeram? Vamos então à resolução, observa aí na tela. Bem, vamos partir logo para a questão, não é? O pronome destacado tem como referente a palavra, lembrando que o pronome destacado, logicamente, é pronome relativo quem. Pessoal, não tem muito segredo. O pronome relativo quem, nesse caso, vai se referir, logicamente, ao seu antecedente, ok? E o antecedente aqui é Anita Garibaldi, a quem me refiro. Portanto, a resposta só pode ser, o referente aqui é Anita Garibaldi, não é? Laguna, Santa Catarina, companheira, são distrações para você. Ó, Santa Catarina está depois, companheira está bem distante do pronome relativo e Laguna está vindo depois também. Lembre-se,
A gente está falando de pronome relativo, então o referente, o antecedente está antes dele, ok? E aí, gostaram da questão 1? Tem a questão 2 também para você. Vamos lá, vamos observar e vamos acertar, hein? Na tela aí para você, leia e responda. Atualmente, ela dá nome à Lei Brasileira 11.340, que tem por objetivo coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Questão diz: o pronome destacado substitui o referente. Brasileira, objetivo, Lei Brasileira 11.340 ou letra D, mulher. Faz aí a atividade, daqui a pouco a gente traz a resposta. Muito bem, fizeram a atividade, questão 2. Vamos à resposta, observe aí. Diretamente para as alternativas, não é? Está dizendo o seguinte: o pronome destacado substitui o referente. Aí vem as alternativas. Qual é mesmo o pronome destacado? É o pronome relativo universal que. Lembra que o pronome relativo, ele se relaciona a uma informação que vem logo anterior a ele, é o seu antecedente. Então aqui não tem muito segredo. O que vier antes, nesse caso aqui, é o próprio antecedente, não é? E aí no texto, na questão, está pedindo o referente, a informação mais importante. Nesse caso, o antecedente é o próprio referente, que é, no caso aqui, Lei Brasileira número 11.340, ok? Resposta, letra C. As outras são distrações, é só para confundir, pessoal, e você não vai se confundir. Vamos à terceira questão? Vamos lá. Observe aí, temos um trecho, não é?
do poema Quadrilha, que a gente leu no início da aula. E diz o seguinte: leia e responda. Quadrilha. Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Questão diz o seguinte: mantendo o mesmo sentido, o pronome relativo destacado no verso poderia ser substituído por onde, em que, no qual ou o qual. O que vai ser substituído por qual pronome, pessoal? Muito bem, faz a atividade aí, daqui a pouco a gente traz a resposta. Muito bem, gente, vamos à resposta da questão 3 e o assunto é pronome relativo. Muito bem. No texto, nós temos o pronome relativo que deve ser substituído por uma das alternativas, onde, em que, no qual, o qual. Gente, é o seguinte, nós vamos conseguir substituir por esta opção aqui, ó, o qual. Não poderemos fazer com onde, nem em que, e nem no qual, porque eles dão uma ideia de lugar. Nós vamos substituir por o qual, tá certo? Eu vou até escrever aqui para você, ó, o qual. Então vejam, Lili casou com J. Pinto Fernandes, o qual não tinha entrado na história. Esse pronome relativo é um dos variantes, tá bom? É um dos variantes desse tipo de pronome, o qual, a qual, os quais, as quais. Esses vão ficar para outra aula, tá certo? Essa foi a atividade. Muito obrigado por vocês terem participado. A gente vai para o que aprendi hoje. Vamos lá!
Muito bem, o que aprendi hoje, muita coisa com certeza. Falamos de texto. Se falamos de texto, falamos de coesão textual aqui, ó. Lembrando que a coesão textual nos ajuda a organizar o texto com palavrinhas que vão nos ajudar a não repetir o que já foi dito. Assim a gente faz o quê? A referenciação, que é justamente retomar uma ideia ou apresentar uma ideia nova, ok? Usando palavras novas, sem repetir as que já foram ditas ou escritas. Para isso, a gente também usa os pronomes relativos, que, quem, onde, são elementos coesivos que nos ajudam a organizar o texto. E se a gente fala de pronomes relativos, a gente fala também de antecedentes. Por quê? Porque o pronome relativo se relaciona a um antecedente, ok? O segredo é observar o que vem logo antes desse pronome relativo. Aí você encontra o antecedente e também nas questões, como as questões pedem, né? Os referentes do texto. Ok? Muito bem. Obrigado pela sua participação. Até a próxima aula.